A mudança de hábito das pessoas e elas começarem a comprar canudos reutilizáveis de plástico, de metal, as empresas distribuírem canudos biodegradáveis feitos de papel, tudo isso foi um avanço muito grande que a gente viu nos últimos anos. Só que talvez o que você não saiba é que esses avanços representam uma parcela bem pequena dos vários problemas que as tartarugas marinhas enfrentam. Se você não faz ideia do que eu tô falando, então aquieta o facho, aumenta o volume, fica quietinho aí que eu vou te contar tudo que eu sei. E aí, gente, beleza? Então, antes de começar a falar das ameaças que as tartarugas enfrentam, propriamente dito, tem alguns pontos que eu queria falar para vocês. E claro, nesse primeiro ponto, vamos usar o bom senso, não é para sair por aí xingando ninguém que fala errado. Mas quando a gente fala tartaruga, quando a gente usa o termo tartaruga, a gente está automaticamente se referindo às tartarugas marinhas, certo? Então tá completamente errado você chamar jabuti, cágado de tartaruga. Eles pertencem a um grupo maior chamado quelônios. Isso não é exatamente importante na prática, mas como esse aqui é um vídeo de ciência, eu me senti na obrigação de falar para vocês. Um outro ponto muito importante é que a gente precisa entender que as tartarugas marinhas, elas desempenham um papel muito importante no ecossistema delas. Elas podem servir como dispersores de nutrientes e também em inúmeras relações com outras espécies. Quando eu digo de relações com outras espécies, elas podem servir de habitat para algumas, como é o caso dos epibiontes, que são organismos que usam os cascos das tartarugas para poderem sobreviver, para poderem se desenvolver. As tartarugas elas também servem de comida para alguns caçadores e elas também caçam outros animais. Guarda essas informações que eu acabei de falar para vocês, que quando eu for falar das ameaças propriamente dito, isso tudo vai ser muito importante. Mais uma coisa que a gente precisa ter na cabeça é que as tartarugas são animais migratórios incríveis. Isso quer dizer que elas são muito bem adaptadas para esse comportamento. Tu manda muito bem, bicho! Nadadeira, cabeça e... Estudos recentes têm mostrado através de, por exemplo, rastros de DNA mitocondrial e algumas outras técnicas, que as tartarugas, depois de adultas, elas voltam para a praia específica em que elas nasceram para poder colocar os ovos lá. E agora, como elas sabem, como elas aprendem em qual praia elas nasceram e como voltar para lá, para isso dá-se o nome de imprinting, que é um processo de aprendizado bem específico e que provavelmente ocorre ali na juventude da tartaruga. Nossa, tô até com a minha boca seca, mano. Cafezinho. Agora, se você é um pouquinho mais preguiçoso ou pensa um pouquinho mais, você vai me perguntar, mas puta merda, é só a tartaruga encontrar uma praia que atenda aos requisitos dela e que seja um pouco mais perto de onde ela tá, porque daí ela não vai ter que viajar tanto, milhares de quilômetros para poder botar um ovo nessa praia específica. O que acontece é que os filhotes de tartaruga, eles são um pouquinho frescos, então eles precisam de condições bem específicas para poderem se desenvolver e crescerem de forma sadia e em segurança. E é por isso que ela precisa voltar para aquela praia específica, porque ela sabe que lá o filhote vai ter essas condições das quais ele precisa. E essas condições você não consegue encontrar em qualquer praia do mundo. São lugares bem raros, vamos dizer assim, e é por isso que ela precisa voltar para aquele lugar certinho. Alguns exemplos dessas características da Terra que eu estou dizendo é que a praia precisa ser relativamente plana, não pode ter muitos obstáculos, porque aí a tartaruguinha vai sim conseguir correr até o mar. Não pode ter muita lama, não pode ter muita pedra, tem que ser uma praia mais feita de areia do que desses outros materiais, vamos dizer assim. A temperatura precisa estar ali no ideal, de certa forma constante, nem muito fria, nem muito quente. E também a concentração de predadores precisa ser relativamente pequena. E quando eu digo predadores, eu não estou dizendo só dos pássaros que caçam as tartarugas igual a gente vê nos documentários. Guaxinins, caranguejos e várias outras espécies também ameaçam esses bichos. Aí você pode estar me perguntando, tá, mas como é que as tartarugas elas conseguem retornar ao lugar? Como é que elas sabem o caminho de volta para aquela praia? E na verdade é que isso aí ninguém sabe exatamente como é que funciona. Eu sei, a ciência pode ser meio chata e frustrante às vezes, mas a realidade é isso. Yes, science! Existem duas teorias, mas essas duas teorias elas não apresentam muitas provas e nem muitas refutações em cima delas. Mas as duas teorias são as seguintes: ou as tartarugas seguem rastros químicos que vão direcionar elas para o lugar que elas querem ir,
ou elas também podem se orientar através de campos magnéticos. Finalmente, os mais curiosos, os mais impacientes devem estar se perguntando: mas como é que a tartaruguinha filhote consegue encontrar o mar? Porque pensa comigo, ela acabou de sair da casca do ovo, o ovo acabou de eclodir, faz alguns segundos, e ela sai correndo em direção ao mar, num tiro certeiro. Quer dizer, pelo menos a primeira dela, porque o resto do bando é só seguir essa primeira que encontrou o lado certo. Antes de eu responder isso pra vocês, por favor, se inscreve no canal, deixa um gostei, compartilha com os amigos, deixa aqui nos comentários o que você tá achando do vídeo, se tá ficando bom, se tá ficando médio, se tá ficando uma bosta. Pode falar pra gente que a gente vai fazer de tudo pra melhorar, beleza? Enfim, como eu deixei claro, as tartarugas elas possuem diversos recursos que ajudam ela a se localizar, e não é diferente com as tartarugas filhotes. Então, o que elas fazem para encontrar a água? Mesmo a maior parte dos ovos, mesmo a maior parte das vezes, os ovos eclodindo de noite, as tartaruguinhas elas encontram a água seguindo a luz. E qual luz? Simplesmente elas seguem o reflexo da luz da lua na água. E não só isso, elas também conseguem perceber a elevação em que está o brilho, a elevação em que está vindo a luz. Então o que elas fazem é simplesmente seguir a iluminação que está numa elevação mais baixa e que seja mais brilhante. Então assim elas encontram a água. Agora você já pode estar possesso no vídeo perguntando: ai, mas o que isso tudo tem a ver com problemas da tartaruga? Eu estava só preparando o terreno durante todo o vídeo para chegar no ponto que eu queria agora e falar dos problemas. A começar pelas tartaruguinhas filhote. Porque pensa assim, elas acabam de eclodir, você é uma tartaruguinha que acabou de sair da casca do ovo e vai procurar a luz para encontrar água. Só que você olha para trás e tem uma avenida cheia de restaurante, de carro, de casa, de gente e toda aquela luz vindo da cidade. É óbvio que isso ia dar problema. E o atropelamento de tartarugas filhotes, porque elas são levadas até as cidades, é muito grande e isso é um problema muito sério. Aí você pode dizer para mim que isso nem é lá um problema tão grande, porque é só conscientizar as pessoas para na época de reprodução das tartarugas, elas reduzirem a velocidade dos carros, ou, eu não sei, ficarem mais atentas nas ruas. Tudo bem, não é tão fácil assim, mas eu vou deixar passar. Mas então vamos falar de um problema que esse é realmente muito preocupante. Como todo mundo sabe, a temperatura média do planeta está subindo. É o famoso aquecimento global. E aqui eu não estou discutindo se o aquecimento global acontece por causas naturais ou por causas antrópicas, apesar de que sim, eu tenho uma opinião muito forte no assunto, muito bem definida. Mas enfim, esse não é o ponto. Mas a temperatura do planeta está subindo. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre o branqueamento dos corais, que acontece por conta desse aumento da temperatura das águas do mar. Então o branqueamento dos corais, dos recifes de coral, junto com a maior concentração de gás carbônico na atmosfera, e esses dois processos eles estão intimamente ligados um com o outro, mas tudo isso faz com que o pH da água ele reduza. Com um pH menor, você tem águas mais ácidas. Essas águas mais ácidas, elas vão desequilibrar uma série de processos ecológicos ali naquele meio ambiente e, claro, vão matar uma série de organismos. Esses organismos, eles muitas vezes são presas das tartarugas, como por exemplo é o caso das águas-vivas, certo? E com um número reduzido de alimento, obviamente as tartarugas elas vão sofrer mais para encontrar comida e a probabilidade delas sobreviverem reduz muito, porque ela não tem comida, ela não encontra mais alimento. Um outro aspecto é a forma como a temperatura mais alta do planeta afeta os ovos. Lembra que eu disse que as tartarugas viajam milhares de quilômetros só para voltar para aquela praia específica para botar o ovo lá? Um dos pontos, uma das razões que eu disse para ela ter esse comportamento é porque aquela praia tem uma temperatura que ela sabe que vai ser mais ou menos de boa para o filhote poder crescer. Agora imagine esse quadro com um aumento da temperatura média do planeta em todos os lugares. Além disso também o nível da água do mar sobe, mas enfim. Você consegue perceber a problemática disso? Os filhotes, os ovos vão sofrer muito. E o que acontece com uma temperatura mais alta? Além dos ovos eclodirem mais rápido e dar origem a filhotes de tartaruga prematuros, que são mais frágeis, são mais fracos, são mais suscetíveis a predadores e a uma série de outros problemas, a temperatura também define o sexo do animal. Ninhos mais quentes dão origem a filhotes fêmeas, ninhos mais frescos dão origem a filhotes machos. Agora imagina um quadro em que a temperatura do planeta inteira está subindo.
vai causar um desequilíbrio nessa razão sexual e com certeza vai interferir na reprodução desses bichos. Agora, como que a temperatura influencia a definição do sexo dos filhotes? A natureza ela age de formas misteriosas às vezes. Ixi, eu da essa, meu irmão. Mas não dessa vez, porque dessa vez a gente tem a resposta de como isso funciona. E o que acontece é que a temperatura vai estimular a liberação de alguns hormônios no embrião que está ali no ovo. E esses hormônios vão dizer se aquele bicho vai ser fêmea, se aquele bicho vai ser macho. E é dessa forma que a temperatura influencia na definição de sexo. Além desses problemões que eu citei, tem ainda alguns outros, e os últimos que eu vou comentar no vídeo. Temos o já famoso derramamento de óleo, e a gente sabe a forma como eles afetam essas espécies. Temos também acidentes com redes de pesca e armadilhas de pescadores. Porque lembra comigo, as tartarugas, elas têm pulmões, isso quer dizer que elas não respiram debaixo d'água. Uma vez que elas precisam emergir para poder respirar, se a tartaruga fica presa, enroscada ou tem algum acidente com rede de pesca, muitos bichos morrem sufocados ou têm diversas complicações associadas a isso. Um outro ponto para a gente comentar são os chamados POPs. Para quem não sabe, a definição da sigla POP é poluente orgânico persistente, que são moléculas sintéticas, tóxicas e extremamente resistentes à degradação, que podem se acumular nos tecidos dos animais. Essas moléculas elas são provenientes de pesticidas, de produtos e subprodutos industriais, e uma vez que ele está no tecido do adulto, essas moléculas elas podem ir parar nos embriões, nos ovos dos filhotes. E aí você já viu a merda que isso daí pode dar. No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ninguém aí tenha ficado muito preocupado, muito pensando em pânico com tudo isso que eu falei, porque esse não foi o meu intuito. Eu só acho que se a gente um dia pretende alcançar um mundo melhor e se a gente quer fazer a nossa parte para chegar nesse mundo melhor, a gente tem que encarar os problemas do mundo de frente, com seriedade, e a gente não pode ficar fugindo dos problemas por mais preocupantes que eles sejam. Então, claro, é muito importante a gente trocar os nossos canudos por canudos reutilizáveis, fazer coleta seletiva, inclusive se você não faz, você já deveria ter começado a fazer há muito tempo. Então é sempre bom a gente ter essas atitudes, mas sempre de olho na próxima batalha que a gente vai travar, na próxima coisa que a gente pode pesquisar, aprender e discutir com as pessoas para elas aprenderem também. Então se você gostou do vídeo, deixa aí nos comentários, dê sugestões pra gente, dê um gostei, deixa um gostei, se inscreva no canal e até a próxima, gente!